Ocasionalmente a gente fala a respeito de comunicação. Numa época tão tecnológica que deveria nos inspirar a nos comunicar, muitas vezes a gente faz tudo menos nos comunicar. Expressamos uma confusão, uma desordem nossa. Dizemos de pessoas que deveriam ter falado aquilo que não falaram, de pessoas que falaram aquilo que não deveriam ter falado, né? Reclamamos de coisas que aconteceram de uma forma que, de acordo com o que a gente pensa, deveria acontecer dessa ou daquela forma. Lá no fundo, quando fazemos uma reflexão a respeito disso, vamos entender que tem uma coisa aí horrorosa acontecendo, que é a nossa forma de nos comunicar conosco mesmos. Vamos falar sobre isso? Você se comunica bem consigo mesmo? Consigo mesma você se comunica adequadamente? Bate-papo na casa está começando. Nós, seres humanos, temos um poder incrível, só que geralmente a gente não percebe. Isso porque a gente pensa que poder significa basicamente a gente falar Shazam, né? Ou, sei lá, abre-te sésamo, e aí, na hora, aquilo que a gente deseja está ali. Só que não é assim. A vida ela é tão harmoniosa, né, que o nosso poder existe e a gente, por estar olhando, observando, conceituando outras coisas, geralmente a gente não percebe o poder que a gente tem. E a questão da comunicação, esse poder de se comunicar, é algo que nós também vamos aprendendo, porque tudo na vida tem a ver com aprendizado. Por não percebermos o poder que temos, geralmente não percebemos também que tudo aquilo que nós sabemos é algo aprendido, como a comunicação, já que estamos falando a respeito disso. Muitas vezes eu recebo pessoas que estão interessadas em trabalhar este poder de comunicação, para se apresentar fazendo uma palestra, uma apresentação num grupo, para uma quantidade de pessoas, né? Ou então pessoas que dizem que gostariam de se comunicar melhor porque se acham muito introvertidas, né? Só que geralmente, como elas estão olhando para algo, né? Elas não percebem que aqui é aqui, no agora, que elas podem fazer este algo que elas desejam. Quer dizer, a gente se move a partir de ideais, ou seja, idealizamos um monte de coisas, né? E continuamos olhando para essas coisas ao invés de perceber aquilo que estamos fazendo. Por exemplo, às vezes as pessoas me falam assim, olha, eu tenho dificuldade de me comunicar com as pessoas, né? E aí, junto com a terapia, eu vou dando algumas tarefas para a pessoa fazer. Normalmente, na próxima sessão, né, de hipnoterapia, eu vou cobrando essas tarefas, né, vou acompanhando, vou pedindo para a pessoa realizar, inclusive, essas tarefas ali, na minha frente, seja o atendimento presencial ou no online. E aí a pessoa vai praticamente se abrindo, amadurecendo para aquilo que ela está fazendo, que antes ela não observava porque estava só com o olhar fixo, né, a mente fixa naquilo que elas desejam conseguir, ao invés de entender que aquilo que eu desejo conseguir, eu estou trabalhando nisto agora. Então, assim, nós temos uma mente meio que ilusória também, né? Muito fantasiosa, porque a gente deseja algo lá na frente sem entender que para chegar lá na frente é necessário caminhar no agora. Existem pessoas, por exemplo, que ao se comunicar, dizem assim, eu sou sincera, falo tudo aquilo que eu penso. Geralmente, quando eu encontro pessoas assim, eu fico pensando cá comigo, cá com os meus botões. Tu não é sincero, sincera coisa nenhuma. Tu é grosseiro, tu é grosseira. Porque tu acha que tudo aquilo que sai da tua cabeça, tu tem que jogar no colo dos outros. E isso não é exatamente sinceridade. Isso é grosseria, falta de educação, falta de senso, de elegância, falta de prumo, falta de estofo. Não é? A gente tem essas coisas, quer dizer, o que a gente faz quando a gente fala isso? A gente está na verdade dizendo, eu tenho preguiça de trabalhar na elegância que eu idealizo, então eu vou deixando as coisas saírem de qualquer jeito e aí eu jogo isso no colo da cabocla, no colo do caboclo, né? Então, basicamente é assim, a gente tem um ideal, a gente gostaria de se comportar de modo mais majestoso, só que por conta das dificuldades, a gente acaba deixando para lá. A gente vive nessa época tão tecnológica, tão cheia de recursos para que a gente se comunique e geralmente a gente não se comunica. Existem pessoas que, por exemplo, ao estarem numa roda de amigos, né, falam assim, me dá o seu telefone, né, e geralmente a outra pessoa dá. Né? E se ela entrar em contato, ela só vai falar oi, tudo bem? E morre por aí. Se a outra pessoa disser tudo bem, morre por aí. Se falar e você?
Aí a pessoa ainda diz tudo bem também e morre por aí. Né? Então, quer dizer, às vezes acontece comigo de, por exemplo, uma pessoa na parte da manhã mandar uma mensagem para mim: bom dia, tudo bem? E a pessoa tem um assunto, até que muitas vezes importante, porque ela quer uma informação. Mas enquanto ela não recebeu minha resposta de que sim, está tudo bem, o que ela deseja, no que eu posso ajudá-la, fica ali. Ou seja, ela não entra em contato comigo novamente, ela não diz, por exemplo: oi, bom dia, tudo bem? Eu gostaria de saber determinada coisa. Então, quer dizer, nessa época de tecnologia, onde as coisas poderiam ser mais ágeis, geralmente não são ágeis. Por quê? Por nossa própria conta. E muitas vezes a gente reclama do outro. Ah, eu entrei em contato, mas a pessoa não me respondeu. Então, de vez em quando acontece isso também, de eu indicar uma pessoa para outra pessoa, digamos, tem um cliente A, indico um trabalho, um serviço de uma pessoa que eu conheço, que é a pessoa B. Esse cliente A, né, a pessoa para quem eu indiquei essa pessoa, fala: oi, tudo bem para essa? E como essa, de repente, ou não respondeu, ou esqueceu-se de responder, essa pessoa diz: ah, eu entrei em contato, mas a pessoa não me deu uma resposta. Oi, que resposta, né? Então, assim, por nós sermos muito não questionadores, por não utilizarmos muito bem nosso senso crítico, acabamos jogando no colo do outro a nossa dificuldade de nos comunicarmos. E muitas vezes procuramos, inclusive, terapias para que possamos ser pessoas mais extrovertidas, que conversam mais, que interagem mais, né? Sem que a gente perceba que no dia a dia a gente pode fazer isto. Lição de casa é essa, é pensar em como você se comunica, como você pode melhorar a comunicação, como você gostaria que o outro se comunicasse com você, né? Porque tem isso também. Muitas vezes a gente espera que as pessoas se comuniquem com a gente e a gente não faz o mínimo esforço para que ela se comunique. A gente fica na nossa introversão, né? E aí a gente acha que a pessoa não se comunicou porque ela é quem deveria fazer. Mas espera um pouco. Num mundo de iguais, como é que eu posso achar que é o outro quem tem que fazer algo, se eu é que desejo esse algo? Então eu posso provocar, fomentar, né? Melhorar o poder de comunicação. Junto com o poder de comunicação, tem também o desenvolvimento do poder de argumentação. E como é que você melhora o seu poder de argumentação? Eu gosto de dizer para os meus clientes assim: um dos pontos para você melhorar seu poder de argumentação e, consequentemente, de comunicação, né, você vai perguntar algo para o outro, imagine o que o outro pode lhe responder. Então, digamos, eu digo para você: oi, bom dia, boa tarde, boa noite. É lógico que eu vou entender que você vai me dizer bom dia, boa tarde, boa noite, ou não dizer nada. Então eu me antecipo a isto. Quer dizer, quando eu lhe disse meu bom dia, boa tarde, boa noite, eu já tenho uma ideia daquilo que você vai responder. Ou essas três coisas, bom dia, boa tarde, boa noite, talvez acrescentando tudo bem, como vai, né? Ou não responder, simplesmente olhar para mim e ficar me esperando, né, para que eu dê continuidade. Então aí o que eu faço, né? Eu já penso. Se a pessoa me disser boa noite, bom dia, boa tarde, eu vou falar: bom dia, tá tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Como é que tá a semana, etc. Né? Eu vou falar, né? Se você não me responde nada, eu vou falar para você: oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que estão as coisas, né? Nossa, que bonito isso que você está utilizando, né? Ou tá quente aqui, né? Ou tá frio bastante, né? Então, assim, a gente vai se antecipando, né? Isso funciona muito bem não apenas nos momentos de saudações, né? Mas funciona também quando você está conversando com alguém e você faz uma pergunta ou faz uma colocação e aí já pensa no que é que a pessoa pode te responder e aí já se prepara para que a pessoa te dê uma resposta e aí você vai tecendo, costurando toda essa conversa. Nossa, Lu, mas isso é muito complicado. Não, não é complicado. No início, tudo aquilo em relação ao qual a gente não tem hábito se torna complicado. Mas depois a gente vai fazendo um exercício. Lembra do poder que você tem e de que tudo que você tem é aprendido? Pois é. Então você vai aprendendo a fazer isso. Você está se ensinando a fazer isso. O problema é que a maioria não gosta, né, de fazer, ou seja, nós, a maioria, queremos pronto, né? Só que existem algumas coisas que a gente não compra pronto. Existem algumas coisas que têm a ver com a gente mesmo ir se desenvolvendo.
Uma metáfora que eu gosto de utilizar para quando as pessoas desejam se comunicar, fazer apresentações, conversar umas com as outras, além dessa questão da argumentação, né, é entender que você está numa região onde só há gaivotas. Por que que eu gosto dessa metáfora das gaivotas, né? De fazer essa analogia com a ideia das gaivotas? Porque eu entendo que quando você olha uma gaivota, você acha ela bastante bonita. Quando ela está no meio de todas as outras são bonitas ou perdem a beleza. Por quê? Porque são tão comuns, lá no fundo, todas lindas, né? Então, quando você vai conversar com alguém, imagine-se, você é uma gaivota e você está conversando com outras gaivotas. Há gaivotas que vão prestar atenção em você, há outras que não vão prestar atenção a você, e tudo bem, você continua sendo uma gaivota e pode grasnar, continuar falando, piar, entendeu? Por quê? Porque você está num universo maravilhoso, como se você fosse uma gaivota numa praia. Tá? Então, assim, quando você está em bandos, no meio dessas gaivotas todas, não há como você prestar apenas atenção a você. Você começa a se colocar naquilo que é comum, né? E aí fica mais fácil de deixar de lado o nervosismo, o medo, esse tipo de coisa. É um pensamento que, conforme você vai utilizando para visualizar, imaginar-se, isso vai lhe ajudando a melhorar seu poder de comunicação, né? Uma outra coisa que é interessante trazer para esse tipo de reflexão em relação à comunicação é dar ao outro, dar o feedback, né? Porque às vezes a outra pessoa conversa conosco e muitas vezes a gente faz e a gente não entendeu nada do que a pessoa está falando. Então é interessante a gente se perguntar, eu entendi mesmo aquilo que a pessoa está falando, né? Porque se você entendeu, ok, é válido o seu e aí você está pronto para dar um feedback, né? Dar um retorno para a pessoa. Mas se você não entendeu, não tenha vergonha ou preguiça de perguntar, né? Não entendi. Como assim? O que você quer dizer? Ah, tá, você acha assim, assim, assim? Eu tenho um cliente que faz muito isso comigo. Ele me pergunta algo, eu digo a ele, né, aquilo que ele poderia utilizar como forma de mudar um pouco a forma como ele tem de ver determinada coisa, e aí o que ele faz? Depois ele vem costurando. Ah, quer dizer que você acha que deveria ser assim, assim, assim? É interessante, mas... E aí ele continua costurando aquilo que eu falei. Esse comportamento é raro, e eu acho ele muito precioso, porque faz com que a gente se situe na comunicação, né? Uma outra coisa que é interessante trazer para essa questão da comunicação é, porque a comunicação é aprendida, então é interessante que você se dê chances. Você vê, eu mesma, quando comecei a gravar vídeos aqui para o meu canal do Bate-Papo na Casa, né, o canal do Casa da Hipnoterapia, nossa, eu achava até que estava abafando. E aí no ano passado, por conta dos diversos atendimentos, eu acabei deixando de lado um pouco o gravar vídeos, porque... Ô coisinha chata, você tem que se preocupar com iluminação, você tem que se preocupar com pelo menos uma roupa, você tem que se preocupar com o básico aceitável. E aí eu entendo que quando você está fazendo vídeo, você está compondo uma arte, né? Então não é aceitável que seja de qualquer jeito, né? Que seja com o cabelo desarrumado, com tudo bagunçado. Por quê? É uma arte, é como se você estivesse fazendo um livro. Você não faz um livro de qualquer jeito ou uma carta de qualquer jeito, não. Exceto, logicamente, se você estiver com sua vida em perigo, ou seja, em caso de necessidade. Fora isso, a gente procura responder ao nosso ideal, o ideal de que um vídeo deveria ser bacana, etc. Estava dando uma olhada aqui porque deu uma paradinha, pensei, ih, perdi meu vídeo. Olha aí, falando sobre dificuldades de vídeo. Nem vou cortar isso daqui. Porque assim, quando a gente busca o nosso ideal, então a ideia é que este ideal, ele seja realizado. Independente das suas dificuldades, dos seus desafios, você vai tentando, vai tentando. Eu mesma, os vídeos anteriores a esses que comecei agora, em 2022, deletei tudo. Por quê? Porque percebi que não estavam bons, que poderiam melhorar. E ainda podem melhorar, mas agora estou fazendo com a capacidade máxima que eu tenho. Então, assim, quando você começar, por exemplo, a fazer vídeos, você também pode se aceitar naturalmente, ter seu senso crítico, né?
Eu basicamente trabalho com palestras, grupos, confecção, produção de vídeos, de áudios, basicamente desde 2004, né? Então, conforme eu fui amadurecendo, fui percebendo que muitas das coisas que eu falei, que eu disse, não precisava. Então, também fui aprendendo, também fui me lapidando. E eu acho bacana isso. Você só tem condição de ensinar ao outro se você passou por aquilo. Tem, inclusive, um trechinho de um texto que fala sobre Mahatma Gandhi. É dito que teria uma mulher chegou até Mahatma Gandhi e pediu para ele ajudar o filho dela a parar de comer açúcar. E o Gandhi teria dito que ela voltasse, pediu para que ela voltasse dali a uns dois dias. E foi o que ela fez, ela voltou. E quando ela voltou, Mahatma olhou pro menino e falou: pare de comer açúcar. E virou as costas e resolveu ir embora. E a mulher chamou o mestre novamente e disse: mestre, há 2 dias eu vim aqui, você não poderia ter falado pro meu filho: pare de comer açúcar? E o Mahatma Gandhi teria olhado para ela e falado: só que há 2 dias atrás eu comi açúcar. Então, quer dizer, só tem condições de nos orientar uma pessoa que já passou por aquilo ou que está lidando com seus próprios desafios, né? Então, assim, quando se trata de comunicação, a gente tem que entender que comunicação é um aprendizado, que a gente vai aos poucos aprendendo a sermos mais pontuais, mais objetivos, mais elegantes, né? Parando com essa coisa de que eu vou me comunicar com meu marido, com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu vizinho, com minha irmã, com minha tia, com meu tio, e com esse daqui não. Com esse daqui porque ele é o diretor de uma empresa, né? E com esse aqui eu vou me comunicar de uma outra forma. Não. Todos nós merecemos o mais bonito em nós, né? Então, não há necessidade de a gente fazer diferença entre aquele que merece esse tipo de comunicação ou aquele. Porque lá no fundo, você merece que as pessoas se comuniquem com você da melhor forma, né? Então faz o trabalhinho, né, de se comunicar da melhor forma com as outras pessoas também. Porque quando a gente não se comunica bem com a gente mesmo, é que a gente joga no ventilador essa comunicação meio estapafúrdia que muitas vezes nós realizamos no nosso dia a dia. O exercício básico é este, é basicamente imaginar-se falando, imaginar-se interagindo com pessoas, né, e trabalhar as sensações que se apoderam do seu corpo e continuar repetindo até que chegue um momento que você vai pensar: nossa, parece que eu tenho o dom de me comunicar com as pessoas. Claro que tem, todos nós temos. Este dom é nosso, ele é aprendido no sentido de nós darmos qualidade a ele, mas é um dom que todos nós temos. Espero que o bate-papo na casa hoje tenha sido de certa forma interessante para que você se pergunte principalmente como eu me comunico comigo, me comunico a partir dos medos, a partir do deixa do jeito que tá, para qualquer pessoa, eu me comunico dessa forma aí meio desastrosa, né? Eu não tenho respeito, não tenho senso, né, de afeto para com o outro, no sentido de que eu posso me comunicar com o outro de uma forma melhorada, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está se comunicando com a gente mesmo, né? Então, reflete a respeito disso. Se gostou do vídeo, dá um like para eu. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo no nosso bate-papo na casa.